Queria que você, mesmo sentado, queria que você curvasse a sua cabeça. Queremos orar ao Senhor, acima de tudo, porque cremos que nós dependemos totalmente do Senhor para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite. Então, queria desafiar você a orar a Deus, a pedir que Deus fale com você. Sabe, meus amados, a palavra de Deus ela não pode ser para nós um instrumento simplesmente de informação, mas ela tem que produzir transformação na nossa vida. Então, vá pedindo ao Senhor para que Ele fale com você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos no Teu nome, Senhor. Pai, nós não viemos aqui por um mero acaso, Senhor. Nós não viemos aqui, Senhor, passar tempo. Nós viemos aqui, Pai, porque cremos na manifestação abundante da Tua graça. Cremos, Pai, que Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de palavra, Tu és um Deus de propósito. Cremos, Senhor, que quando nós estamos juntos, o Senhor está entre nós. Há poder e autoridade no Teu nome. Por isso, Pai, mais uma vez, que o Teu Espírito comunique ao nosso espírito, Senhor, de forma que nós possamos sair daqui, Pai, inspirados, desafiados e, acima de tudo, transformados pelo poder da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, que cumpre, como diz ela a respeito de si mesmo, o propósito para qual ela é enviada, Senhor. É assim que nós cremos, Pai, e é assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Espero que vocês estejam comigo ainda aí, tá bom? Muito bom. Eu prometo a você... Não vou prometer não, irmãos, que eu posso depois não conseguir cumprir, né? Mas eu vou tentar ser objetivo com você, né? Para que você ainda possa descansar aí o restinho do final de semana, se bem que eu acredito que todos vocês já descansaram bem, né? A maioria dos que eu estou vendo aqui eu não os vi pela manhã, então eu creio que tiveram a oportunidade de ter um descansinho a mais aí, né? Mas, irmãos, eu queria compartilhar algo com você nessa noite, queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11, diz assim as Escrituras, irmãos: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir, para que o compramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Seguindo, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte ou o mal. Tem uma outra versão que diz assim: eis que te proponho a vida, a morte e a vida, o bem e o mal. A maldição e a morte, melhor dizendo. Tem outra versão que diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, se for seduzido, ou te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão, para que a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Somente até aqui, irmãos. Somente até aqui. Quero falar com vocês nessa noite, amados,
sobre escolhas e consequências. Escolhas e resultados. Como eu dizia na minha oração, meus amados, nós não viemos aqui hoje por um mero acaso. Você crê nisso? Você crê que você não veio aqui por um mero acaso? Mas em contrapartida, olha, irmãos, olha que coisa maravilhosa isso. Pense um pouquinho aí o tanto de escolhas que você fez para chegar até aqui. Pense aí um pouquinho. Olha só, tantas escolhas, quantas decisões você tomou para que você pudesse estar aqui, né? Talvez você se organizou todo no seu dia, né? Eu brincava, né, que a maioria aqui não esteve de manhã, se organizou lá no seu dia, né, para poder, né, falou, não, hoje eu vou estar com os meus irmãos para adorar a Deus, né, se ajustou no horário do almoço, não deixou passar. Talvez algumas das mulheres aí deixou até aquela louça do almoço um pouquinho para depois, para fazer no outro dia, para não perder esse momento, para poder estar aqui. Né? Aí você falou, não, espera aí, olha, eu preciso separar aqui uma roupinha melhor para mim estar com os meus irmãos lá, né? Aí mulher tem muito disso, né? E colocou abriu o primeiro armário e falou, não, estou sem roupa, né? Que na realidade ela não estava encontrando ainda a que ela queria, né? Aí pegou, colocou uma, trocou, falou, não, essa não ficou bem, não caiu bem, e aí trocou outra. Tem alguns homens que são assim, mas as mulheres, né, eu convivo com mulher, né, irmãos? Eu brinco, às vezes a gente brinca, às vezes até o mesmo eu, coloco uma camisa, ela fala assim, olha, não tá legal. Escolhas, irmãos, né? Muitas dessas escolhas, irmãos, elas não fazem tanta diferença para a nossa vida, não é verdade? Não vai mudar nada no curso da nossa história, né? Mas são escolhas que nós fazemos. Muitas são extremamente irrelevantes, mas nós fazemos escolha, nós temos o livre-arbítrio, nós temos poder de decisão, de escolhas, né? Quantas coisas, irmãos, muitas vezes a gente não tem noção, a gente muitas vezes não dá conta disso, de que na nossa rotina diária, quantas escolhas nós fazemos. Já parou para pensar nisso? Né? No seu dia a dia, no que diz respeito lá à sua atividade profissional, na sua dinâmica do seu lar, da sua casa, quantas escolhas, quantas decisões a gente toma. Né? Acho que se a gente fosse enumerar, a gente ia perder a conta, irmãos. Mas são coisas que já faz parte, né, do nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem se dá conta, muitas vezes fazemos até mesmo no automático, não é verdade? Né? E vai se passando. Mas por mais simples que sejam essas escolhas que nós fazemos, irmãos, em um momento ou outro, ela vai trazer implicações para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Né? Hoje de manhã a gente brincava, né, até minha esposa brincou com um queridão nosso aqui, né, que ele saiu de casa e falou, não, oxe, uma hora ou outra vai abrir o sol, né? Então, eu não vou de blusa. Né? É um direito, é uma escolha, não é? Mas, irmãos, estava frio de manhã. E aqui bate, parece que tem eu conversava até com o Edson, aqui em Itaquera tem alguns fontes, parece que tem um canalizado, assim, um corredor, e aqui, né, nessa região aqui de manhã, irmão, lá estava um gelo. Né? Mas graças a Deus eu estava bem agasalhado, mas eu fiquei pensando nas implicações que aconteceram para com a vida do nosso querido, né? Lembrava de outro dia de um garoto, né, que estava aqui, a minha esposa viu um domingo desse, aí o garoto encolhidinho, né? E aí, né, a Bel falou assim, mas esse agasalho, eu acho que é da minha mãe. Aí a mãe falou assim, não, mas ele não vai colocar, né? Porque outro dia ele saiu de casa e não quis pegar o agasalho. Escolhas, mas as implicações. Não tem como a gente ignorar isso, irmãos. A nossa vida é feita de escolhas. E a proposta da palavra de Deus para nós, irmãos, é que Deus nos leva a cada dia, a colocar-se diante de situações em que nós temos opções de escolhas. Algumas escolhas, muitas vezes as fazemos e muitas vezes nós as acertamos, nós somos pontuais naquilo. Mas há escolhas também que nós fazemos e muitas vezes nós erramos, irmãos. Não é verdade? Alguém já fez alguma escolha algum dia e falou, poxa vida, deu ruim, né, como dizem no popular. Quem não as fez? Quem não as fez? Mas também muitas vezes, e na maioria das vezes, né, irmãos? Nós que temos a mente de Cristo, amém?
a gente faz a escolha certa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas escolhas, irmãos, se a palavra de Deus nos aponta aqui, irmãos, de forma muito objetiva, 2 caminhos. E eu costumo dizer, irmãos, pensando nesse texto, que Deus é muito maravilhoso, né, irmãos? Que Ele mostra para nós o caminho e ainda dá a dica para a gente fazer a escolha certa, né? Ele fala, olha aqui, olha, este é o caminho correto e esse caminho aqui é o caminho que vai dar ruim. Então, por favor, escolha esse caminho aqui que vai ser melhor para você. Mas muitas vezes, irmãos, nós não fazemos assim. Nós não fazemos assim. Provérbios diz que o sábio, ele vê o mal e foge dele. Mas diz que o incauto, ele ignora e muitas vezes sofre a consequência. Muitas vezes ele ignora o princípio e ele se dá mal. Sabe, irmãos, uma coisa que é muito claro para mim, e eu busco isso. Já aconteceu vezes de eu fazer escolhas e tomar decisões equivocadas. Mas na primeira oportunidade, irmãos, o Espírito mostra ao meu coração, eu busco fazer o caminho de volta. Eu busco restaurar aquilo. Eu busco mudar aquela situação. Mas, irmãos, voltando aqui para o contexto, queria levar você a refletir sobre as escolhas que nós fazemos. E para a gente atentar para o nível de escolhas, como nós temos administrado isso. Gálatas 6, 7 diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Eu vi uma frase, irmãos, não sei de quem é para me dar o crédito, mas dizia que não tem jeito. A nossa semeadura, ela é sempre opcional. Nós escolhemos a semente que nós vamos lançar, mas a colheita é resultado, é consequência da semeadura. Você já viu alguém aqui semear arroz e colher feijão? Eu nunca vi, irmãos, e olha que eu já conheço um pouquinho de terra, de roça, mas ainda não vi isso, irmãos. A semente produz sempre segundo a sua espécie. Sempre segundo a sua espécie. E sabe, irmãos, o desafio para nós da palavra é, acima de tudo, é fazer uma semeadura sábia e coerente. O Senhor está dizendo aqui para nós, olha só, primeira coisa, o mandamento que Ele propõe para nós, ele não está longe de nós, ele está muito perto de nós. Talvez você tenha entrado aqui à noite, talvez alguém que nos acompanha ou que vai ouvir esta palavra, talvez não tenha consciência do princípio, do mandamento que Deus resume para nós toda a lei, que é, acima de tudo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amor a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos recursos, com tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Esse é o mandamento, em primeiro lugar, que Deus propõe para mim e para você, que Deus propõe para nós. Está longe de nós, amados, poder amar a Deus? Não está. Ele nos amou primeiro. E, acima de tudo, se nós estamos aqui, irmãos, por mais que nós não tenhamos clareza da obra redentora do Calvário para a nossa vida, é porque o primeiro passo nós já estamos dando em direção ao Senhor. Então eu queria levar você a refletir sobre as escolhas, aonde nós colocamos as nossas escolhas. E a primeira escolha que eu quero colocar para você está dentro desse contexto aqui, que ele diz, olha, o Senhor, se guardares os seus mandamentos, versículo... É o versículo 11 mesmo, né? Esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, não está longe, está muito perto, basta eu e você, nós nos entregarmos ao Senhor, nós dedicarmos o nosso coração a Ele, entender que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, diz que quem está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é um Pai de amor. Então, a primeira semeadura que nós devemos fazer, irmãos, a primeira escolha que nós devemos fazer na nossa vida, e essa é inegociável e ela faz toda a diferença, ela faz todo o significado para nós, é Jesus. Você já escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já entregou toda a direção da sua vida para o Senhor? Sabe, irmãos, muitas vezes nós entendemos que Jesus, ele é Salvador. E ele é o Salvador. Mas Jesus, em primeiro lugar, você pode observar, ele é Senhor. Ele é Senhor. O senhorio de Cristo vem antes da salvação. Ele só pode salvar aquele de quem ele é Senhor. Ele não pode salvar aquele que não entende o senhorio de Cristo. Parece óbvio. Mas como dizia alguém, o óbvio é óbvio para quem tem uma mente esclarecida. Porque se eu não tenho consciência do senhorio de Cristo sobre a minha vida, se eu não entrego os meus caminhos a Ele, como é que eu posso dizer que Ele é Senhor da minha vida? Então, em primeiro lugar, Ele tem que ser o Senhor. Se Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Alguém pode dizer para mim assim, falar, não, pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo, estou frequentando as reuniões. Maravilha, irmãos, glória a Deus por isso. Eu, quando pensava nisso, eu me lembrava de uma expressão que eu vi no princípio da minha caminhada cristã, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, não, irmãos, mas de um pastor muito querido, né? Não era nem do pastor da comunidade, mas foi um pastor que teve uma influência muito grande na minha vida no que diz respeito à palavra da cruz, né? E ele contava de uma experiência de um membro da igreja dele que, ao ouvir a respeito da obra da cruz, né, da obra plena do Calvário, um dia procurou ele e falou, pastor, eu quero me batizar. Ele falou, mas como assim? Já sou você aí, membro da igreja há quanto tempo, né? Ofertante, dizimista. Ele falou, então, pastor, depois daquilo que eu tenho ouvido a respeito da palavra e do senhorio de Cristo, eu entendi que eu, quando entrei na piscina, eu entrei diabo seco e saí diabo molhado. Não basta, irmãos, a gente frequentar a igreja. Não basta. Isso é bom, isso faz parte? É claro que faz parte, porque a igreja é a eclésia, é aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Mas é importante a gente entender que Cristo é o Senhor da nossa vida. Como dizia, né, um comentário que certa vez eu li e foi creditado ao Papa Francisco, que ele dizia que você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, vivido na igreja, casado na igreja, mas você pode ir para o inferno se você não estiver em Jesus, se Jesus não for o Senhor da sua vida, se Ele não for aquele que realmente se entregou toda a realidade da sua vida ao dispor dEle, que Ele tem liberdade para tratar com você, para confrontar com você, para te levar a uma vida cada vez mais próspera e abençoada, debaixo do senhorio dEle. A palavra de Deus diz lá em Salmo, o salmista diz assim, olha, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais, tudo ele fará. Mas entregue o seu caminho ao Senhor, ao senhorio de Cristo. Então, a primeira escolha que nós devemos fazer, irmãos, se nós queremos desfrutar da promessa, da vida, da bênção de Deus sobre a nossa vida, é Jesus. Jesus, ele tem que ser escolha número 0, se a gente pode assim dizer. Ele não pode ter concorrência com quem quer que seja. Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele deve ser a nossa principal escolha. Ele deve ser aquele em que nós, em primeiro lugar, empenhamos todo o nosso recurso, todos os nossos esforços, no sentido de crescer ainda mais na graça e no conhecimento dele. O profeta Oséias diz assim, olha, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus, o conhecimento da graça abundante do Pai, a revelação de que Jesus é aquele que prometeu, que era, que é e que há de vir, aquele que prometeu e que fiel para cumprir, aquele que não retarda na sua promessa, aquele que é Senhor sobre a nossa vida.
Então, primeira coisa, irmãos, primeira escolha, Jesus. Diga para o seu irmão, olha, primeira escolha que você tem que fazer na sua vida é Jesus. Jamais se esqueça disso. Amém? Maravilha. Agora, olha, irmãos, Deus nos deu o privilégio das escolhas em todos os aspectos da nossa vida. Como eu dizia aqui, durante cada momento da nossa vida, nós estamos todo o tempo fazendo escolhas. Estamos buscando sempre o melhor caminho. Eu não acredito, irmãos, que quem quer que seja possa levantar um dia e falar assim, não, hoje eu quero ver realmente a coisa entortada, né? Vou fazer as escolhas todas erradas e vou ver o que vai dar no final. É assim que a gente faz, irmãos? Todo mundo levanta-se, quer um dia abençoado, por quem quer que seja, irmãos. Por mais que até no decorrer do dia ele tome atitudes equivocadas, mas ele quer acertar, ele quer se dar bem, se a gente pode ser assim dizer. É ou não é? Né? Mas é assim, irmãos. Agora, muitas vezes nós equivocamos. Agora, nesse contexto, olha como é que é tremendo, irmãos. Deus nos dá algumas sementes nas nossas mãos para a gente potencializá-las, para a gente poder semear, para a gente poder usar delas, para a gente, se eu posso assim dizer, ser bons mordomos daquilo que Deus nos tem confiado. Porque é isso que Deus faz. Deus não tem em suas mãos robôs, mas Ele tem indivíduos criados à imagem e semelhança dEle, que possa refletir a glória, o caráter dEle por onde quer que esteja. E dentro desse contexto, Deus nos dá algumas sementes, irmãos, que a gente pode utilizar e desenvolvê-las de forma muito abençoadoras. E aí, irmãos, eu queria chamar a atenção de você para esse segundo aspecto, no que diz respeito às escolhas. É como você trabalha com aquilo que eu entendo, irmãos, que sejam das coisas mais preciosas que nós temos na vida. Você já parou para imaginar o que você tem de mais precioso na sua vida? Já pensou nisso, irmãos? Às vezes a gente vive com algumas realidades que a gente não para muitas vezes para refletir, né? Fazer um exercício aqui, gostei disso daqui agora, né, de momento, né? Alguém se arrisca aí de falar para mim o que você tem de mais precioso? O que você acha que você tem de mais precioso aí? Posso escolher alguém aqui? Hã? Oi? Ouvi aí alguém? Você não tem lá uma joia preciosa, não? Ninguém tem uma joia? Você acha que é o que você tem de mais precioso? Fala, Du. Família. Família é algo maravilhoso, irmãos. Olha só, é algo muito precioso, é um valor para nós, né? Depois do Senhor é a família, irmãos, é aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, né? É isso aí. Precioso demais, irmãos. Mas sabe, irmãos, uma das coisas, olha só, não que a família não seja preciosa, e o é, mas uma das coisas que a gente tem de mais precioso, e muitas vezes a gente não dá conta, sabe o que é? É o nosso tempo. Você consegue pegar os minutos que já passaram? Não tem como, irmãos. Passou. E olha, irmãos, como dizia um amigo meu muito querido, ele dizia o seguinte, só tinha, e nem existe mais, né? Tinha uma instituição financeira aí que tinha 30 horas, né? Que já, nem essa instituição existe mais, né? Então, porque nós só temos 24 horas, irmãos, no dia. E não tem como. Passou, se nós não aproveitarmos, se nós não usufruirmos desse tempo, já era. Já era. Olha, irmãos, você fez uma escolha hoje, nesta noite, de dedicar um tempo ao Senhor, de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus. E sabe o que me alegra, acima de tudo? É que, como Jesus disse para certa vez para Marta, né, quando estava inquieta sobre aquela realidade, daquele tempo e das atividades que precisavam ser feitas, é que Jesus falou, olha, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Você escolheu nesta noite, irmão, a despeito de qualquer coisa que você poderia fazer, algo que jamais vai ser tirado de você, que foi o tempo de que você prestou de adoração, de cultuar, de adorar, de louvar a Deus. Mas o tempo, irmãos, é extremamente precioso para nós. Ele é extremamente importante. Agora, irmãos, olha só.
que nós fazemos com o nosso tempo? E eu lembrava hoje, irmãos, que hoje em dia há muitas coisas que roubam o nosso tempo. Você já parou para pensar nisso? Que tem muitas coisas que tiram o tempo. Você já ouviu talvez alguém assim, ou você até mesmo possa ter comentado a respeito de alguém, desafiá-la a fazer algo, ou estar junto com você e ela falar para você assim, eu tenho, não tenho tempo. Acontece isso ou não, irmãos? Ou até mesmo você, às vezes surgia alguma realidade lá e você fala assim, poxa vida, poxa, eu gostaria muito de fazer isso aí, mas eu não tenho tempo. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós temos o tempo. Na realidade, nós temos o tempo. Mas muitas vezes nós não somos bons mordomos do nosso tempo. Há tantas coisas que se nos roubam. Alguém pode arriscar aí alguma coisa que rouba o nosso tempo hoje em dia? Celular. O que mais, irmãos? Rede social. Às vezes não é nem só o celular, mas as redes sociais. Tem problema, irmãos, a gente? Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes rouba de nós o nosso tempo. Eu costumo dizer, irmãos, que as redes sociais hoje em dia, e tem as suas questões muito boas, é verdade, né? A questão é a mordomia, irmãos. Olha só, o grande risco, eu costumo sempre dizer, é que muitas vezes ela aproxima quem está distante e ela distancia quem está perto, né? Eu me lembro de uma situação que eu vivi um dia, irmãos, estava no aniversário de uma pessoa muito querida minha e tal, e aí tinha um momento lá, eu cheguei numa sala assim, irmãos, eu acho que tinha uns 10 jovens, talvez, entre 8 e 10 jovens, irmãos. Olha só, eles estavam no mesmo ambiente, cada um no seu celular. E muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo para relacionamentos. Mas na realidade, irmãos, sempre tem alguém roubando o nosso tempo, se nós não formos vigilantes. Agora, em contrapartida, como eu dizia, tem a facilidade, é verdade. Antigamente, para fazer uma ligação, eu trabalhei com um colega, né? E ele era da região do norte, do nordeste do nosso país, e ele, para falar com a mãe dele, ele combinava um dia, né? Para ela ir numa mercearia que tinha próximo da casa dela, lá no norte, e ele ia num orelhão no centro da cidade, comprava algumas cartelas de ficha para conseguir falar com a mãe por alguns minutos. Hoje em dia você consegue falar com o outro lado do mundo de forma instantânea, com a videochamada, e você compartilha, vê a pessoa, e é maravilhoso, irmãos. Mas o problema é a nossa mordomia, é como nós gerenciamos o nosso tempo. Aonde nós investimos o nosso tempo, irmãos? Muitas vezes a gente fala do desafio de nós estarmos com a nossa família, e muitas vezes a gente fala, poxa vida, eu não tenho tempo. Enquanto há situações roubando o nosso tempo, muitas vezes a gente, por não ter uma boa gerência sobre o nosso tempo, nós deixamos de fazer aquilo que é importante, e depois aquilo que era importante passa a ser urgente, e aí a gente, na urgência, deixa de fazer uma outra coisa que também é importante. Conseguiu me entender? Vou falar com você algo que eu até compartilhava de manhã, quando eu orava com um dos nossos amados aqui, que eu falava que muitas vezes eu tenho tido dificuldade numa realidade que eu tenho vivido. Eu tenho feito um curso de EAD, né, irmãos? E aí, às vezes, eu não priorizo um determinado momento do tempo para poder se dedicar àquilo que eu tenho que fazer, que é importante. Aí eu dou uma ignorada, aí chega um momento, eu tenho prazo para entregar os trabalhos, né? E aí, aquilo lá, chega um momento que começa a me apertar. E muitas vezes eu corro o risco de deixar de fazer algo importante, porque aquilo que era importante e eu não fiz, se tornou urgente para me fazer. Ladrões do nosso tempo, irmãos, roubando o nosso tempo. Tempo com Deus, tempo com a nossa família. E uma outra coisa, irmãos, que também não é pecado. O pastor Ludovico brincava com a gente, né? Eu me lembro de uma ministração da reunião de casais que ele falava que os homens muitas vezes gostam da caixinha do nada, né? Do descanso, né? De ficar lá. Mulher tem, né? Pensa um monte de coisa, muitas vezes o homem está muito tranquilo, né? Irmãos, eu quando pensava nessa realidade do tempo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo que às vezes a gente precisa tomar cuidado.
até mesmo como homens, né, que é a questão da ociosidade. O Espírito Santo trazia ao meu coração a experiência de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, fala de Davi, de quando num tempo que era um tempo de guerra, onde diz os primeiros versículos do texto lá, era o costume dos reis estar na batalha. Ele envia o seu exército e fica na ociosidade do palácio e ele é seduzido ao ver uma mulher e o final todos nós sabemos, que foi a queda que ele teve no que diz respeito a Betseba. Cuidado com a ociosidade. Cuidado. Já dizia alguém que mente vazia é oficina das trevas. Cuidado com a ociosidade. Cuidado. O tempo é precioso. Invista naquilo que vai produzir algo maravilhoso e importante para você. Invista na sua família. Invista em Deus. Invista na igreja. Invista o seu tempo. São sementes que Deus dá para mim e para você. Então, a primeira coisa, qual é o primeiro investimento, qual é a primeira escolha que nós devemos fazer? Vocês estão aí, irmãos? Eu vou falar um negócio, às vezes as pessoas ficam assim, eu já vivi isso, irmãos, a gente fica com medo, falou, caramba, será que eu vou dar a resposta certa? Se você der a resposta errada, irmãos, primeiro, você não tem demérito nenhum, você pode não ter entendido a comunicação da forma certa. E segundo, se você tiver errado, jamais você vai esquecer. Tal vai ser o choque que às vezes a gente toma da informação. Então, a primeira escolha é Jesus, irmãos. E a segunda escolha que a gente deve fazer é com diz respeito ao nosso tempo. Como é que nós escolhemos a administração do nosso tempo? Terceira coisa, irmãos, olha que coisa linda. Parábola dos talentos, né? Nós vemos lá Jesus compartilhando lá com seus discípulos. Ele disse, olha, que ele deu talentos a quantas pessoas, irmãos? 3? 3 pessoas? Olha só como é que é interessante. É uma pegadinha, irmãos. Né? A gente vê lá dentro do contexto da parábola, ele distribui realmente para 3 pessoas. Né? Uma ele dá 5, a outra ele dá 3 e a outra ele dá 1. Não é verdade? Né? Mas aquilo lá mostra, irmãos, que na realidade ele deu talentos a cada um de nós. Ninguém ficou sem talento. Se for assim, a gente podia dizer assim, falar, não, é com eles lá, né? Eu não, né? Mas você entende que Deus tem colocado talento em suas mãos? Você tem habilidades diferentes? Né? Algumas podem ser sobrenaturais. A gente vê algumas pessoas aí que têm habilidades maravilhosas, irmãos. Né? Eu vejo os irmãos tocando aqui, irmãos. Eu me realizo neles. Eu brinco com uns amigos meus que, por exemplo, eu me realizo no meu filho, irmãos. Eu fiz aula de violão, irmãos, paguei caro, um tempão. Irmãos, não dá, não vai. Eu não consigo tirar um acorde. Né? Meu filho fez não me lembro quantos meses ele fez com Admilson. Foi com você, não foi, Admilson, que ele começou a fazer? Alguns meses com Admilson. Né? E quando eu vejo, irmãos, ele tocando, eu falei, é dom, irmãos. São habilidades, é talento que Deus dá. É um exemplo aqui, mas cada um de nós, eu conheço irmãs aí que têm, né, assim, um tato para a cozinha, irmãos, coisa maravilhosa, né? Cada um na sua realidade, mas os talentos, os dons. Agora, irmãos, eu sei também de muita gente que muitas vezes tem dons, talentos, e sabe o que as pessoas fazem? Elas escondem. Né? Não, isso daí não é para mim. Sabe, irmãos, Deus não despreza aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E a expectativa de Deus é que aquilo como semente possa ser desenvolvido, possa ser melhor, possa ser ainda mais potencializado. Não somente na sua vida, mas também onde quer que Deus tenha colocado você. Sabe, irmãos, eu brinco com as pessoas que se eu tivesse na minha vida profissional, se eu fosse trabalhar de vendedor, irmãos, a minha família ia passar dificuldade. Mas eu conheço irmãos aqui, irmãos. Eu até me lembrava aqui de uma moça, irmãos, que, nossa, você tem uma ideia, ela vende até geladinho que foi dado para os garotos lá em Curitiba, ela vende para os garotos dentro do ônibus. É vendas, irmãos, conhece, sabe vender. Né? Agora, eu não sei vender.
Agora, tem outras habilidades que eu consigo. Outro dia, uma experiência, só para você entender, irmãos, eu gosto muito de deixar, às vezes, numa comunicação muito clara, que é fácil da gente entender isso, né? Outro dia, um cunhado meu me deu uma rebitadeira, toda desmontada, irmãos, toda desmontada, nenhuma peça. Tudo, sabe quando você pega um quebra-cabeça e joga dentro de um saquinho e balança? E ele pediu para mim. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim, falei, nossa, é um negócio muito estranho, né? Eu nunca vi isso daqui desmontado, mas eu bati o olho assim, em 2 minutos eu sabia a sequência de montagem inteirinha. Algo muito comum para mim. Agora, olha, irmãos, uma coisa que eu procuro fazer é não perder nenhuma oportunidade que eu possa ter de crescimento na minha vida. Já vivi situações na empresa onde eu trabalho, de que eu nem ia trabalhar em determinado equipamento ou determinada função, mas se surgia o treinamento e buscavam voluntários, eu estava disposto. Porque aquilo que Deus nos tem dado, irmãos, precisa ser melhor, precisa ser potencializado. Isso diz respeito, eu estou falando aqui da questão natural do nosso dia a dia, porque são escolhas que nós fazemos. Às vezes nós falamos assim, olha, a minha empresa não me reconhece. Mas se você se dedica em desenvolver as suas potencialidades, os talentos que Deus tem confiado a você, ou como nós ouvimos na última semana, quando o nosso querido pastor falava sobre o filho mais velho, aliás, na última semana ele falava sobre o pai amoroso, né? Mas dentro do contexto que ele falava sobre o filho pródigo, a experiência do filho mais velho, que falava, não, estou aqui há tanto tempo, trabalho como escravo. Você tem a mentalidade de servo, que está prestando serviço, ou a mentalidade de escravo? Ali onde você está, não procura se dedicar em fazer o melhor, em expressar, como nós cantamos aqui hoje, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dons, talentos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que como cidadãos do reino, não é perfeição não, irmãos, mas a gente buscar sempre a excelência, onde quer que a gente vai fazer, quer seja na sua atividade lá do lar, quer seja na sua atividade na empresa, quer seja na escola. Eu nunca fui, irmão, um nerd na escola, mas eu sempre procurava dar o meu melhor. Até mesmo nas atividades recreativas, eu procurava dar o meu melhor. Uma vez que eu conhecia o Senhor, irmãos, e tudo aquilo que Ele fez, isso é expressão do reino. É escolhas que nós fazemos, é escolha que nós fazemos. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, os dons, os talentos. Lembram-se lá do resultado da parábola dos talentos? Para aquele que desenvolveu, o Senhor falou, nossa, maravilhoso, olha aí, olha. Você foi fiel no pouco que foi colocado em suas mãos, no muito você vai ser colocado. Agora, aquele que negligenciou, irmãos, que escondeu, que não multiplicou aquilo que foi colocado nas suas mãos, o Senhor falou, tira dele. Parece, irmãos, a gente olhando assim, não parece que é injusto? Pô, mas eu só tinha um. Não importa os talentos que Deus tem confiado a você. O que faz diferença é o que você faz. Como você escolhe desenvolver os talentos que Ele tem colocado nas suas mãos. Não ignore isso, irmãos. Não ignore isso. Estão comigo ainda aí? Então a primeira coisa, a primeira escolha é? Segundo, terceiro, os talentos, os dons. Quarto, irmãos, como nós tratamos com os nossos tesouros. Coloca para mim, queridos, o texto lá de Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes é tentado a pensar que nós somos muito bons e por isso nós temos os recursos que têm sido colocados em nossas mãos. Certa vez eu dizia para um colega meu, ele não entendeu muito, né?
Mas eu dizia para ele, falei, sabe por que eu me dedico no melhor naquilo que eu faço? Porque eu entendo que eu não trabalho para aquela pessoa que coloca o recurso financeiro de forma material na minha mão. Eu trabalho para o Senhor. Aquela empresa é o canal pela qual os recursos vão chegar para a minha subsistência, para a minha família. Ele ficou meio, em choque, Falei, mas essa é a realidade, irmãos. É o Senhor, diz a palavra, que nos dá os recursos. É Ele que nos dá a condição, Ele que nos dá a sabedoria, para que nós possamos adquirir os nossos recursos, ter os nossos recursos para a nossa subsistência. Agora, olha só, irmãos, Mateus 6 diz que nós devemos tomar cuidado com isso. Mateus 6, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 6, da mesma forma, diz que nós devemos tomar cuidado com o apego ao dinheiro. Diz lá Timóteo que é a raiz de todos os males. E há pessoas que até mesmo muitas vezes perderam a sua fé por causa do apego às riquezas. Mateus, o Evangelho de Mateus diz que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, irmãos, porque a traça e a ferrugem corrói, mas devemos acumular nos céus. Sabe, irmãos, o que nós fazemos com os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos? Onde nós temos usados? Eu vi uma expressão outro dia, irmãos, que eu achei muito interessante, que dizia que o problema não é eu e você ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter. É o dinheiro dominar você. Alguém dizia que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Porque se ele for senhor da sua vida, primeiro, Jesus vai deixar de sê-lo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E depois, ele vai te tornar um escravo. Um escravo. Então, cuidado onde você tem investido os seus recursos. Onde você tem colocado os recursos que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você exercer mordomia. A bem da verdade, esses 3 expressões, tempo, talento e tesouros, diz respeito à mordomia. Como nós exercemos a mordomia naquilo que Deus tem colocado ao nosso dispor? Como nós temos desenvolvido isso? Sabe, irmãos, são coisas simples muitas vezes, mas eu lembrava de um dado que eu ouvi durante essa semana, até a gente pensou, até repercutiu na nossa célula lá a respeito disso, de um dado que foi divulgado aí, que se eu não me engano são 13% da população brasileira passa fome. Vocês já ouviram? Alguém ouviu alguma coisa a respeito disso? Que dá em torno de 21 milhões. Agora, irmãos, vamos pensar aqui como cidadãos do reino, num contexto onde a gente tem ouvido que a nação brasileira nunca teve uma população cristã tão grande. E a gente se depara com um dado desse, parece que não fecha a conta. Onde nós estamos, irmãos? É que não está faltando um pouquinho de sensibilidade da nossa parte a respeito de onde nós investimos os nossos recursos? A gente tem aqui é algo muito simples, irmãos, mas que a gente visa... Foi eu que desliguei aqui, que visa atender às necessidades das pessoas entre nós que muitas vezes estão com dificuldades, as nossas primícias. E eu confesso a vocês que já aconteceu vezes, irmãos, da gente esquecer. Nós em casa esquecermos de trazer as nossas primícias. E é algo que a gente... Exemplo simples aqui que eu estou dando, irmãos. Às vezes de pessoas próximas a nós, passando um momento de dificuldade momentânea. Nós precisamos ser sensíveis, irmãos. O pastor Carlos Alberto ele costuma dizer que nós passamos por 2 tipos de conversão. Ou melhor dizendo, que é a metanoia, mudança de mente do coração, e conversão do nosso bolso. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é Senhor também de tudo aquilo que nós temos.
Onde nós temos investido os nossos recursos? A palavra diz que nós não devemos gastar dinheiro naquilo que não é pão. E o pão aqui não é simplesmente o pão, mas é aquilo que não tem objetivo, aquilo que não vai suprir uma necessidade. Cuidado com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Invista naquilo que vai glorificar a Deus, que vai produzir algo de valor eterno. E sabe, irmãos, não há algo mais importante do que vidas. Não há nada mais importante, não há lugar melhor para você investir os seus recursos, senão no reino de Deus, senão em pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então, tempo, tesouro e talentos. São escolhas, mordomia. E também, acima de tudo, a primeira prioridade é Jesus. Se nós não escolhermos Jesus, irmãos, tudo isso daqui não vale nada. Porque, como diz lá o princípio, se Ele é Senhor, se nós o servimos com toda a força, com todo o nosso entendimento, com os nossos recursos, aí sim, isso faz sentido. Se não for assim, não tem sentido. E por último, irmãos, caminhando para o final, algo que a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas, é no que diz respeito à nossa identidade. Identidade. Estou tentando me lembrar aqui a música, né? O texto é baseado lá em 2 Pedro, né, que o Juninho leu, né? Mas os meninos da música podiam me ajudar com a melodia da música. E vocês podem me ajudar? Queria lembrar a música que vocês cantaram lá. Hã? É a primeira? Melodia, como é? É. É exatamente isso daí, irmãos. Era só a melodia. Isso aí, isso aí, isso aí. Olha só, irmãos, olha o compromisso. Olha a responsabilidade que nós temos de anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Diz o contexto que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Diga para o seu irmão, você não é qualquer pessoa. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade, você não é qualquer um. Mas olha, irmão, junto com a identidade, vem a responsabilidade. Nós temos uma identidade. Quem sabe quem é, irmãos, sabe para onde vai. Quem tem identidade conhece o seu destino. Quem tem identidade conhece o seu destino. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, irmãos. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 13. Coloca para a gente, por favor, querido. Aí a gente acompanha a mesma leitura, fica melhor. Olha só, irmãos. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Só uma pausinha aqui. Só quem é ressuscitado, quem? Quem morreu, né? Se você entende que você morreu juntamente com Cristo, para a sua vida má, perversa, pecaminosa, para viver através da ressurreição em novidade de vida, você crê nisso, irmãos? Né? Nós cantamos a respeito disso daqui também hoje. Estou bem musical, né, irmãos? Mas olha só, irmãos, olha só. Então, se nós entendemos que se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, olha só, irmãos, algumas responsabilidades que nós temos. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Olha só, irmãos, nossos pés estão aqui na terra, não é verdade? Estamos aqui ainda? Ou já fomos glorificados? Não, estamos aqui ainda. Mas a nossa mente tem que estar aonde, irmãos? Nas coisas do alto. A nossa mente tem que estar no céu. Pode seguir.
Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo, quando vivíeis nela, lá no passado. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Uma pausinha aqui, irmãos. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso aqui, irmãos. Olha só, amados. Você crê que a obra de Cristo foi plena e completa? Sim ou não? Não tem nada mais, irmãos, que possa ser feito. Hebreus diz que Jesus não vai morrer novamente na cruz. E quando nós negamos o sacrifício do Calvário. Agora, diz o texto aqui que nós devemos despir de algumas coisas. Sabe aquele lance da roupa velha, irmãos? A responsabilidade de tirar a roupa velha, de quem é? É minha. É nossa. E como eu gosto muito, aqui estão coisas muito práticas, irmãos. Lá em Efésios capítulo 4, faz coro com essa realidade, quando fala que nós devemos despojar do nosso velho homem com seus feitos e revestir do novo, que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Olha só, irmãos, e lá tem uma relação, diz assim, olha, aquele que minta, não minta mais, o que roubava, não rouba mais. Você entende que você tem uma nova identidade em Cristo? Então você tem que viver segundo a identidade que você tem. Mas você pode dizer assim, mas isso não acontece dentro da igreja. Será, irmãos? Pode ser que não aconteça dentro do contexto do nosso prédio, mas como é que é lá? Quando só Deus está vendo você? Como é que é o seu linguajar? Como você trata com os seus negócios? Eu já ouvi uma frase uma vez, irmãos, e na época eu não conhecia o Senhor ainda. Minha mãe falou a respeito disso. Aliás, foi no princípio da minha conversão. Quando eu cheguei um dia em casa feliz da vida, né, que eu tinha recebido o Senhor como o Senhor da minha vida, né? Eu falava, agora eu sou um crente em Jesus e tal, isso e aquilo. Ela falou assim, espero que você não seja crente igual fulano de tal. Porque para ser crente igual ele era, igual ele é, melhor você ficar do jeito que você estava. Identidade, irmãos. Identidade. Vocês se lembram de Ananias e Safira, irmãos? Está lá em Atos capítulo 5. Por causa de uma mentira, irmãos. Qual foi o resultado? Morte. Pode ser que você fale, mas uma mentirinha. Muitas vezes, irmãos, ela pode gerar morte. Não é força de expressão, não. Outro dia ainda eu vi um caso que já repercutiu até bastante, até numa emissora de TV, um caso que todo mundo viu de uma mulher que foi assassinada em Cubatão, se eu não me engano, por causa de uma mentira, uma fake news, irmãos. Escolhas. Muitas vezes, irmãos, dizia, tem um adágio popular aí que diz que a verdade
dói. Mas ela dói, irmãos, onde há erro. Porque se for algo coerente, ela vai produzir um fruto bom. Na realidade, a própria Escritura diz que a repreensão, muitas vezes, no princípio, ela parece ser dura, mas depois ela produz um fruto pacífico para aqueles que por ela é exercitado. Está lá em Hebreus. Nós devemos viver em verdade, irmãos, em verdade, em transparência. Nós não somos super-homens, não somos infalíveis, mas diz a palavra que diz que aquele que anda na luz, como Ele está na luz, Ele, o Senhor, está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Verdade, verdade, andar na luz, transparência. Lembrava também de Esaú, irmãos. Lembram de Esaú? Um prato de lentilha, um prazer momentâneo, uma satisfação imediata. Ele abriu mão daquilo que era extremamente precioso, que era o direito da primogenitura. Não barganhe, não barganhe, não abra mão da sua identidade. Não abra mão da sua identidade, pelo contrário, expresse ela cada dia mais. Expresse ela cada dia mais. Pode seguir a leitura lá, nós paramos, se não me engano, no 10, né? Foi isso? Isso. E vos revestisse de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. O senhorio de Cristo é tudo em todos. Portanto, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Os frutos do Espírito, meu amado, tem que fluir da sua identidade. Tem que fluir da sua identidade. E o resultado, olha isso, irmãos. Eu até brincava de manhã, eu acho que tem algumas sementes que a gente precisa de um pouquinho mais. E os frutos do Espírito, a gente nunca é demais na nossa vida, irmãos. Pode ter certeza disso. Porque olha só, a expectativa que há no nosso coração, irmãos, de Deus a respeito de nós, melhor dizendo, né, o coração de Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha motivo de queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes é pronto para justiça, para o outro, para nós, misericórdia. Misericórdia. Os frutos do Espírito, irmãos, nos leva a ser suporte para o outro. A gente não querer ser melhor que o outro. Muito pelo contrário, diz a palavra que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus, irmãos, mas não teve a usurpação do ser igual a Deus, diz a palavra, mas foi humilde, tomou forma humana, foi humilde até morte essa de cruz. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a nos revestir daquilo que faz diferença para a nossa vida. E dessa forma, a gente possa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes, irmãos, parafraseando até uma expressão também secular, de forma que as nossas atitudes ecoem muito mais alto até mesmo que a nossa voz, mas de forma saudável. Porque muitas vezes a gente quer falar do Evangelho, mas a outra pessoa ouve mais a nossa vida do que aquilo que sai da nossa boca. E se não for a forma correta, se não for a escolha correta, ao invés de nós produzirmos algo produtivo, a gente pode ser objeto de escândalo. Promessa de Deus, lá como nós lemos em Deuteronômio, é que diz que se nós formos sensíveis a Deus e ouvir a direção dele, fizermos as escolhas corretas,
nós vamos desfrutar de vida, nós vamos desfrutar da bênção, nós vamos desfrutar de satisfação. O contrário também é positivo, irmãos. Nós fazemos as escolhas, e as escolhas vão nos fazendo. Eu e você, irmãos, temos em todo momento decisão e escolhas a tomar. Quando eu pensava a respeito lá da questão do velho homem, e citava a experiência de Ananias, de Safira e de Esaú, que são exemplos danosos, também me lembrava aqui, principalmente no que diz respeito à questão do perdão. E nós, muitas vezes, temos tanta dificuldade com isso, não é, irmãos? Eu já ouvi alguém dizer que o errar é humano, o perdoar é divino, de Deus. Eu já ouvi isso daí, irmãos. Agora, olha só, irmãos, tem uma boa notícia para você. A palavra de Deus diz que da mesma forma que nós trazemos a imagem do terreno, e talvez você já tenha ouvido assim, alguém falar assim, nossa, fulano é tão parecido com o pai. Alguém já ouviu falar assim, não? Né? Fulano lá puxou ao pai. Pois é, traz a imagem do terreno, do pai terreno. Mas as Escrituras dizem que da mesma forma que a gente traz a imagem do terreno, nós devemos trazer a imagem do celestial. Você lembra daquilo que você falou para o seu irmão? Falou, ó, você não é qualquer pessoa. Você tem a natureza divina. Segundo Pedro fala isto, que nós temos a natureza divina. Então nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar, nós podemos suportar, nós podemos apoiar. Nós podemos expressar a natureza divina. Se não for assim, irmãos, a gente corre um risco muito grande. Você foi um dia perdoado, irmãos? Sim ou não? Muito ou pouco? Eu fui muito perdoado, irmãos. A Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor por nós, tendo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não fala lá que a gente era bonzinho, não, irmãos. Jesus é o seu Salvador? É o seu Senhor? Sim ou não? Mas porque você era bonzinho? Não, irmãos. Como dizia o pastor Davis aqui outro dia entre nós aqui, o que nós merecíamos? O quinto dozinho. Brincando aqui com o nosso querido, né? Mas é a verdade, irmãos, porque o salário do pecado era a morte, mas nós somos muito perdoados. E aí eu lembrava lá da parábola do credor incompassivo, está lá em Mateus 18, que depois de ter uma dívida enorme perdoada, ele não consegue perdoar algo tão pequeno. Identidade, irmãos. A nossa identidade está em Cristo. Em Cristo nós somos criatura, nova criatura. Em Cristo nós temos a natureza divina e nós podemos viver isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos, em nome do Senhor, fazer as escolhas corretas. Meninos, se vocês puderem ir subindo, por favor. Queria orar com você. Talvez você possa dizer para mim, falou, poxa vida, mas esse mandamento é demasiadamente pesado. Mas não foi isso que a Escritura falou para nós. Diz a palavra que o mandamento não é demasiadamente difícil e que ele não está longe de mim e de você. Ele está muito perto de nós. Se talvez você o acha pesado, é porque você talvez não tenha tido ainda a experiência do novo coração. Ezequiel 36, 26 e 27, há uma promessa de Deus, irmãos, que faz toda a diferença para a nossa vida dentro do contexto do reino, que é a experiência do novo nascimento. Diz lá a profecia, olha, eu vou dar a vocês coração novo. Eu vou tirar de você o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, vou colocar o meu espírito. E desta forma,
você vai poder observar os meus estatutos e as minhas leis. O mandamento, irmãos, só é possível para quem tem natureza, para quem tem identidade, para quem tem novo coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não sou juiz de você. Mas examine no seu coração. E se você talvez possa pensar, poxa, eu tenho dificuldade, eu não consigo viver isso. Como diz a palavra de Deus, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Queria que você ficasse em pé comigo. Todos ficassem em pé. Se você ainda não tem essa experiência do novo coração, aí onde está você mesmo no seu lugar? Eu queria que você fizesse essa oração. Você pudesse, com muita simplicidade, que não é uma reza, não é um catecismo, uma cartilha para você. Oração é você abrir o seu coração diante do Pai. Falar, Senhor, eu preciso desse novo coração. Eu entendo que essa realidade eu preciso experimentar e viver, porque a vida que o Senhor nos oferece através da palavra é uma vida de bênção, de satisfação. E fora disso, a morte. Mas que você possa dizer, Pai, eu preciso desse novo coração. Preciso desse coração de carne. Preciso que esse coração de pedra seja arrançado fora. Isso é obra do Espírito Santo. Mas você precisa crer, você precisa querer. Mas se você já tem essa experiência do novo coração, talvez você tenha se identificado em algumas realidades dessa daqui. E talvez você não tenha feito as melhores escolhas nos últimos tempos na sua vida. Talvez você possa ter identificado algumas realidades que têm impedido de você viver o que a palavra garante. Uma vida diante de Deus. Escolhendo ouvir a voz dele, ouvir os mandamentos, praticá-los e desfrutar de bênção, de satisfação, de vida. Talvez há algo roubando isso de você nesses dias. Eu queria que você fosse colocando diante do Senhor. Deus é um Deus de relacionamentos e de oportunidades. E Ele quer sempre o melhor. Pai amoroso que Ele é, nos ama do jeito que nós vamos a Ele, mas nos ama tanto que nos quer cada vez melhor, desfrutando de toda a plenitude que Ele pode nos oferecer. Vida plena e abundante, vivendo, expressando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, somos os filhos da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no Teu nome, Jesus, no Teu nome, é que nós nos reunimos aqui, Senhor. Pai, eu creio que a Tua palavra, Senhor, ela é instrumento de transformação. Ah, Senhor, como orava o apóstolo Paulo, Senhor, que nós não nos conformemos, Senhor, muitas vezes com nós mesmos, Pai, e também com o sistema onde nós estamos inclusos neste mundo, mas que nós possamos transformá-lo pela renovação da nossa mente, Senhor, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, Pai. É assim que nós oramos, Pai, é assim que nós nos dispomos, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus.